Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ver inglês técnico para manutenção de aeronaves. Eu sou a professora Flaviana Nascimento e hoje vamos mergulhar no mundo do inglês técnico aeronáutico. Se você já está se preparando para a prova da ANAC ou já trabalha com manutenção e quer melhorar sua leitura de manuais, esse conteúdo foi feito especialmente para você. Vamos começar? Então, antes de começarmos, vamos entender o que vamos aprender hoje. Nossos objetivos são bem claros e práticos. Bom, primeiro, vamos reconhecer e utilizar verbos técnicos comuns em manutenção de aeronaves. Estou falando de verbos como remove, install, check, test, aqueles que você vai encontrar em todo manual aeronáutico. Segundo, vamos aplicar o vocabulário técnico essencial, porque não adianta só conhecer os verbos, você precisa saber o que é um bolt, um roll, landing gear, certo? Bom, vão ser vários vídeos, várias aulas. Nessa daqui vamos focar nesses dois primeiros objetivos e nas próximas aulas eu vou complementando, tá bom? Vamos lá então. Agora que vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que eu preciso saber inglês se eu já sei fazer manutenção? Olha, a resposta é bem simples e vem de uma pesquisa do Coppola e Terence de 2019 e é: todos os documentos e manuais fornecidos por fabricantes de peças e componentes de aeronaves em si são redigidos em língua inglesa e, na maioria das vezes, utilizados por profissionais que não são falantes nativos. Então, percebeu? Todos os documentos. Boeing, inglês. Airbus, inglês. Embraer, inglês também. E olha só que interessante. A maioria dos profissionais não usam esses manuais, não, que usam, né, esses manuais não tem inglês como língua nativa. Ou seja, você não está sozinho nessa dificuldade. Agora quero saber, alguém aí já teve que seguir um procedimento em inglês sem entender tudo? Já ficou perdido em algum manual? É exatamente isso que a gente vai resolver hoje. Então, bom, se você está estudando para a prova da ANAC ou já tem seu CHT, você sabe que isso não é brincadeira. A ANAC é bem clara sobre o que espera do mecânico. Segundo Fonseca e Terence, de 1919, ter conhecimento de inglês é primordial para interpretar, entender e escrever na área da manutenção de aeronaves. Primordial, essa é a palavra. Não é seria legal, não é ajudaria, é primordial, pessoal. E olha só, os exemplos práticos do dia a dia. Você precisa interpretar manuais, o Aircraft Maintenance Manual, precisa preencher relatórios técnicos, muitas vezes em inglês, né? E precisa seguir procedimentos de segurança que vêm em inglês. Mas olha, eu te encorajo, tá? Calma, não precisa entrar em pânico. A boa notícia é que o inglês técnico é muito mais simples do que parece. Ele é padronizado, é repetitivo e você vai ver que com os verbos certos e o vocabulário essencial, você consegue ler e qualquer manual vai ser simples para você, tá? A gente vai chegar lá. Bom, agora vamos falar da dificuldade mais comum que os candidatos enfrentam aí na prova da ANAC, na banca. E olha, isso é super importante, porque se você souber onde a maioria das pessoas trava, você já sai na frente. Primeira dificuldade: vocabulário técnico desconhecido. Palavras como access door, inspection panel, rose. Se você nunca viu, realmente complica. Segunda, verbos no imperativo. Remove, install, torque. São comandos diretos que você precisa entender, ok? Então, antes de mergulharmos nos verbos,
A gente vai entender aqui alguns exercícios, vamos fazer uns exercícios rápidos. Eu quero que você pense nas tarefas que você faz no dia a dia na manutenção. Ou, se ainda não trabalha na manutenção, quero que você pense aí o que o mecânico faz no dia a dia. Olha só, aqui tem a lista, né? Por exemplo, trocar fios, testar sistema hidráulico, abrir painel, verificar parafusos. Então, acredito aí que você, né, já conhece todos eles. Por exemplo, trocar filtro. Você já sabe, já fez isso? Testar sistema hidráulico, abrir um painel, verificar os parafusos. Agora a pergunta: você conhece algum verbo em inglês para essas opções? Sim, não. Trocar filtro seria change filter ou replace filter. Testar sistema. Test system. Abrir painel open panel. Guarda essas ideias que aí na sua cabeça, porque agora a gente vai ver exatamente quais são os verbos mais importantes. E eu garanto, vocês já conhecem algum deles, só precisa organizar aí na sua mente um pouquinho para lembrar dele. Então, agora a gente chegou na parte mais importante da aula, os verbos técnicos frequentes. Os manuais de manutenção, olha só que interessante, eles seguem um estilo técnico muito direto. Eles usam frases curtas, verbos no imperativo e um vocabulário padronizado, assim como a aviação é, padrão. Por isso, mesmo quem sabe inglês geral, né, quem estudou aí anos e anos de inglês, sabe aquele inglês de escola, de música, de filme, ou mesmo fez escolinha de inglês, pode travar em frases super simples. Por exemplo, remove the panel. Significa aí, vamos ver. Remova o painel. Check for leaks. Verifique os vazamentos. Do not energize the system. Não energize o sistema. Bom, isso vem de uma pesquisa de Fonseca e Terence de 2020 e eles explicam os textos seguem uma estrutura repetitiva com o uso predominante de verbos imperativos e expressões técnicas padronizadas. Ou seja, os manuais são chatos, repetitivos, mas isso é uma vantagem para vocês. Uma vez que você aprende os verbos principais, você consegue ler qualquer manual. É tipo aí um código secreto dos manuais. Vamos lá decifrar isso. Então, Gonçalves, em 2017, fez uma pesquisa e defendeu algo muito importante. Conhecer os verbos mais frequentes ajuda os profissionais a compreender melhor as instruções dos manuais. Vou ler para vocês pausadamente para vocês repetirem comigo. Repitam comigo, tá bom? Remove, remover. Remove the cover, remova a tampa. Remove the panel, remova o painel. Install, instalar. Install the filter. Vou passar para o próximo para vocês verem. Ó. Aqui. Check for leaks. Torque the bolts. Do not energize the system. Então, olha só. Remove, remover. Replace, aqui. Remove, remover. Check é secar. Torque, torquear. Do é fazer, então é um verbo geral ou auxiliar, tá? A gente vai ver depois, mais pra frente. Esses são os verbos aí mais básicos, se você gravar, já tá aí quase 50%. Então vamos lá, agora vamos os verbos mais específicos de manutenção e segurança, tá? Got, do, is, see, remove, accent,
make, install, R, test, open, use, put, B, close, set, seal. Ó, esse aqui eu tirei de uma lista de verbos obtidos nas AMMs do Boeing 737 e do Airbus 319. Então, no verbo, nos verbos mais utilizados aí, mais obtidos do 737 é a da esquerda e o da direita é do 319. Olha só os números de ocorrências que tem deles. Então, o is é o mesmo que do 737 também tem, ó. Is, remove, make, access, are, do, install, put, test, control, set, close, open, ground, clean, torque, be, clean, limpar, torque, aplicar o torque. Esse aqui é super importante, vocês têm que saber e é fácil. Grease, esse não tem, mas é lubrificar também. Seal, igual tá aqui, ó. Seal, que é vedar. Bom, agora os próximos. Agora, outra lista para vocês perceberem a lista das 50 primeiras palavras-chave dos corpos, que foi tirado também, de manuais, certo? Então vamos lá. Test, subtest, remove, sure, position, access, panel, install, hydraulic, warning, designation, make, system, door, electrical, installations, test, aircraft, valve, removal, safety, engine, switch, specific, fuel, procedure, control, APU, put, maintenance, no, circuit, torque, push button, flight, note, energize, material, platform, config, ground, nut, breaker, eighth, flap, compartment, unit, on, close, configuration. Tá vendo que não é difícil? Se vocês pegarem todas essas 50 palavras, escreverem e colocarem lá do lado o significado, já vai ser um ótimo exercício para vocês. Então, ações básicas de manutenção aqui, como eu disse para vocês, que Gonçalves defendeu que os verbos mais frequentes ajudam os profissionais a compreender melhor as instruções do manual. Remove, remover. Install, instalar. Replace, substituir. Access, é acessar, tá? Geralmente usado como substantivo, mas pode aparecer também como verbo. Close, fechar. Open, put, make e do. Outros verbos frequentes. Tighten, apertar. Torque, thread. Secure, fasten. Loosen, check. Inspect, test. Control, set. Monitor, clean. Torque, grease. Seal, drain. Fill, ground, disconnect, connect, switch,
perceberam que não é difícil? Toda palavrinha que vocês pegarem, vão lá, escreve no seu livrinho, coloca lá o significado do lado, leia, fale alto de novo, fala alto de novo, releia, fala alto de novo, até vocês incorporarem isso, certo? É o jeito mais fácil de gravar. Beleza. Temos outras aqui, ó. Remove, install. Olha, já aqui tem a pronúncia simples do lado para vocês. Check. Aqui, um exemplo técnico. Remove the cover. Install the new filter. Check the fuel level. Test the system. Open the access door panel or open the access door. Close the valve. Clean the component. Replace the hose. Torque the bolts. Set the pressure. Fill the reservoir. Connect the battery. Disconnect the cable. Make sure the area is clean. Vocês perceberam? Não é difícil. Eu sei que é muita coisa, mas vocês não precisam decorar tudo agora. À medida que forem praticando, escreverem no livrinho, todo dia ler essas palavras, falar em voz alta, vai ficando mais natural, tá? Agora vamos praticar com situações reais. Aqui, aviation, olha essa foto. Aviation Structural Mechanic Frederick Kopoyok removes bolts from the access panel of an F-18C Hornet. Então, ele está o quê? Removendo parafusos do painel de acesso de um caça FA-18C Hornet. Se você fosse escrever isso como um comando no manual, como que será que seria? Aqui a gente já está vendo o jeito que no manual vem escrito, tá bom? Então, como que vem escrito no manual? Que é um modo imperativo. Como ele vai vir escrito? Remove bolts from the access panel of an F-A-18C Hornet. Ou seja, remove, verbo no imperativo. Bolts, parafuso. From the access panel, do painel de acesso. De onde? De um FA-18C Hornet. Ou seja, qual que é a estrutura? Verbo mais objeto mais complemento. Simples assim. Viram? Vamos lá mais um. Próximo exercício. Aviation Structural Mechanic Third Class Mark 10 from San Diego installs new landing gear on an FA-18E Super Hornet. Ou seja, qual que é a tradução disso? Ele está instalando um novo trem de pouso em um FA-18E Super Hornet. Qual seria o comando no imperativo? Vamos lá, isso é fácil, hein? Install new landing gear on an FA-18E Super Hornet. Install, instalar, verbo no imperativo. New landing gear, novo trem de pouso, em um FA-18 Super Hornet. Tá vendo? Já tá pegando jeito. A estrutura é sempre a mesma. Verbo, mais o que, mais onde e como. Certo? Próximo. Thunderbolt Aircraft Maintenance Check.
Qual que é o verbo no imperativo? Modo imperativo. Vamos traduzir primeiro. Então, aqui a gente tem uma verificação de manutenção em uma aeronave Thunderbolt. Modo imperativo. Inspect the Thunderbolt aircraft for maintenance. Ou poderia ser também perform maintenance check on the Thunderbolt aircraft. Então, inspect, inspecionar, é um verbo super importante em manutenção. Você vai ver ele em todo manual. Inspect. Já anota aí no seu caderninho. Outro. Mechanic uses a hammer to loosen a bolt from its position. O mecânico usa um martelo para afrouxar um parafuso de sua posição. Modo imperativo. Use a hammer to loosen the bolt. Olha só que legal essa estrutura. Use, verbo, que é usar, né? Use. A hammer, um martelo, que é a ferramenta. To loosen, para afrouxar, que é o propósito. The bolt, o parafuso, que é o objeto. Quando você vê to mais verbo, indica propósito, tá? Uma finalidade. Quando usa X para fazer Y, ok? Estou usando algo para a finalidade de fazer Y, ok? Próximo. An aviation machinist made first class opens a panel on the underside of a Poseidon aircraft. Ele está abrindo um painel na parte de baixo de uma aeronave P-8A Poseidon. Certo? Então, qual que é a resposta no modo imperativo, pessoal? Open the panel on the underside of the aircraft. Simples e direto. Então, open, abrir. The panel, o painel. On the underside, na parte inferior. Of the aircraft, da aeronave. Underside. É a parte de baixo, tá? É uma boa palavra para vocês gravarem também, já anota aí. Próximo. Aviation Structural Mechanic Third Class Nathan Tyner from Gautier Miss torques flap bolt during a non-destructive inspection on a S3 Viking. Então, olha só, aqui é super importante. Ele está torqueando um parafuso do flap durante uma inspeção não destrutiva, certo? Qual que é o comando? Qual é o modo imperativo do manual? Torque the flap bolt as a part of the NDE procedure, ou simplesmente torque the flap bolt during NDE. Torque é um verbo essencial para vocês. Significa aplicar torque com valor específico, tá? Aqui tem um adendo para vocês. Quando a gente fala torque em inglês, é porque a gente já tem um valor específico que segue no manual, tá? É diferente quando a gente fala tighten, que é apertar, que aí a gente não tem um número já posto, ok? Então, torque já vem com um número, você já sabe qual é o número de torque que você vai precisar aplicar. E o NDE, que é o Non-Destructive Inspection, que é a inspeção não destrutiva, certo? Nos manuais você vai ver torque to 50 feet libras, que é aplique torque de 50 libras pé, certo? Próximo. Marine Cleaner 8, a U8 1
Venom Helicopter. Então, fuzileiros navais limpam um helicóptero, o H-1 Venom. Qual que é o comando? Qual que é o modo imperativo? Vamos lá. Clean the U-81 Venom Helicopter. Certo. Limpar, verbo bem comum também, super comum. Você vai limpar componentes, painéis, áreas, tá? Direto vocês vão verem. Clean. Próximo. A U.S. Air Force Airmen assigned to the 35 Civil Engineer Squadron examines a component during the installation of the new aircraft arresting system at Misawa Air Base, Japan. Então, ele examina um componente durante a instalação de um novo sistema de frenagem da aeronave na base de Japão, Misawa. Onde? Na base de Japão. Então, qual seria o comando principal aqui? Qual é o modo imperativo que a gente vai ver nos manuais? A gente vai ter duas opções aqui. Opa, eu não escrevi, mas ficaria examine the component during installation or install the new aircraft arresting system. Tá? Examine, que é examinar, verificar com atenção, ou install, que a gente já conhece, que é instalar. Próximo. Aviation Structural Mechanics First Class Anthony Versailles Wright and Aviation Structural Mechanics Second Class Raymond Diaz replace a main landing gear tire on one of the Squadron's P-30C Orion aircraft. Então, eles estão substituindo um painel do trem de pouso principal. Qual que é o comando aqui, modo imperativo? Replace landing gear. Replacing a main landing gear tire on the P-3C Orion aircraft. Ou pode ser um pouco mais simples também, que é replace the main landing gear tire. Simples. Replace, substituir, que é um dos verbos mais usados em manutenção. Você vai substituir peças direto. Main landing gear, trem de pouso principal. Vocabulário hiper importante. Já gravem aí também. Aqui já está posto para vocês, então, Aviation Electronics Mechanic Airman. Então, Aviation Electronics Technician Airman Caitlin L. Allen calibrates a stray voltage test set aboard the aircraft carrier USS George W. Bush, H.W. Bush. Então, ela calibra um equipamento de testes de voltagem. Antigamente tinha bastante isso. Hoje a gente não tem. Que esse daqui é para barcos, tá bom? Então, qual que é o comando que fica? Calibrate the stray voltage test set. Então, calibrar, verbo técnico importantíssimo. Você calibra instrumentos, equipamentos de teste, sensores. Test set, conjunto, equipamento de teste. Então, test set, equipamento de teste. Calibrate, calibrar. Próximo. Então, Aviation Structural Mechanic Airman Marty Baum, from Syracuse, New York, connects hydraulic lines to the hydraulic drive unit in the aviation hydraulics shop aboard the Nimitz-class aircraft carrier. Aircraft Carrier USS. Então, uma aeronave de cargo, né? Como que fica o modo imperativo aqui? Connect hydraulic lines to the hydraulic drive unit. Connect, conectar. Importante, já grava aí. Hydraulic lines, linhas hidráulicas.
certo? Próximo. Aviation Structural Mechanic First Class Francisco Feliz replaces a tail disconnect shaft on an MH-60R Sea Hawk helicopter. Qual que é o comando no modo imperativo, pessoal? Replace the tail disconnect shaft. Replace de novo. E olha só o vocabulário específico. Tail disconnect shaft. É o eixo de desconexão da cauda, tá? Tail. Cauda. Disconnect. Desconectar, desconexão. E eixo shaft, que a gente tinha visto já. Então, você não precisa decorar cada peça, tá? Mas você precisa reconhecer aí a estrutura da frase montada, certo? Aviation electricians made Airman Joshua Ware assigned to the Black Knights of Strike Fighter Squadron 154 safety checks electrical equipment to make sure it is safe for shipboard. Então, ele verifica equipamentos elétricos para garantir e certificar que está seguro para uso a bordo. Então, aqui a gente tem duas conexões, ou duas frases no modo imperativo que vai fazer, dois comandos que vai dar certo. Make sure the electrical equipment is safe for shipboard use, or check the electrical equipment at end, make sure it is safe. Check the electrical equipment and make sure it is safe. Então, make sure, certifique-se, garanta, tá? É uma expressão super comum em manuais. Você vai ver muito, make sure the area is clean, make sure all bolts are torqued. Então, é um verbo muito utilizado que vocês já podem anotar aí também, tá? Bom, pessoal, é isso. Conseguiram acompanhar todos os exercícios, tá? Acho que vocês praticaram aqui com a gente, comigo, né? 13 verbos mais importantes de manutenção aeronáutica. Então, agora vocês têm que pegar todos esses verbos, anotarem e lerem todos os dias e sempre agregando, né, colocando mais informações nesse seu caderninho para que vocês consigam ter o vocabulário de vocês e gravem cada vez mais palavras, que é o mais importante para vocês aprenderem a lerem os manuais, tá? Na próxima parte da aula, vamos mergulhar no vocabulário técnico essencial e aprender sobre o verbo to be e começar a ler trechos reais de manutenção, tá? Dos manuais AMM, ok? Tchau, nos vemos na próxima. Até mais!